Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 27 de julho de 2023. Sob pressão, Suprema Corte do ZEU adia decisão sobre pílula do aborto, parte 4. A Suprema Corte dos Estados Unidos adiou mais uma vez a aguardada decisão sobre o acesso à pílula abortiva amplamente utilizada no país, a mifepristona. Com o adiamento, foi permitido pleno acesso ao medicamento por pelo menos mais 48 horas, prazo que vence à meia-noite de sexta-feira, 21/04. Este é mais um capítulo de uma longa saga que desanima os defensores do direito ao aborto e das mulheres. Há menos de 10 meses, a Suprema Corte, de maioria conservadora, 6 juízes indicados pelos republicanos contra 3 democratas, revogou o direito constitucional ao aborto no país, que havia sido uma conquista do início da década de 1970. Como consequência dessa decisão, o governo de Joe Biden ampliou o acesso à pílula abortiva, vendida em farmácias, e então a droga acabou sendo o novo alvo dos conservadores. Desde novembro, os conservadores começaram uma escalada para mirar a pílula, usada em mais da metade dos abortos nos Estados Unidos. Mais de 5 milhões de mulheres americanas já tomaram a mifepristona desde que foi autorizada pela Agência Reguladora de Medicamentos, FDA, há mais de 20 anos. Porém, nas últimas 2 semanas, a decisão de proibir a venda da pílula abortiva, decretada pelo juiz federal do Texas Matthew Kaczmarek, em 7 de abril, deu início a um embate judicial e também a uma briga política e científica em torno do aborto. O fato de o tribunal não ter cumprido o prazo e estar adiando mais uma vez seu parecer sobre o caso a primeira vez foi na semana passada levanta especulações de que pode haver desacordo entre os juízes. Apesar de a maioria conservadora ter conseguido derrubar o direito constitucional ao aborto no ano passado, a decisão de proibir o uso da pílula abortiva não está tão simples assim. O adiamento pode indicar uma dissidência ou mesmo que os juízes não queiram comprar briga com a agência FDA, ou quem sabe com a indústria farmacêutica. Lenise Garcia, professora do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, é presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto em artigo publicado na Gazeta do Povo dia 12 de novembro de 2014 com o título Aborto Clandestino, Corrupção e Impunidade, afirma: sempre me intrigou que representantes do governo brandissem elevados números de aborto clandestino no Brasil como argumento para a sua legalização. Em primeiro lugar, pela impossibilidade de se obter números confiáveis, em função da própria clandestinidade. Depois, pela confissão da impunidade que cerca esses abortos. Afinal, se qualquer grávida desejosa de abortar um filho consegue encontrar as clínicas ou a venda de medicamentos proibidos, como a polícia não conseguiria? Ultimamente, parece ter havido uma mudança nessa situação, com operações que desbarataram quadrilhas ligadas ao aborto no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Nas clínicas cariocas eram realizados abortos em adolescentes de 13 anos e em grávidas de 7 meses, procedimento que chegava a custar R$ 7,5 mil. A maior parte das 59 pessoas presas e das 16 foragidas já tinha passagem pela polícia pelo mesmo motivo, ou por outros. Fica a questão, por que estavam soltas? E outra, ainda mais preocupante, serão condenadas desta vez, e cumprirão a pena? Há fortes indícios de que a impunidade está ligada à corrupção, pela participação de membros da polícia. Sem dúvida, um lado da solução do problema está nesse tipo de ação das autoridades, desestruturando as redes corruptas da prática do crime. A investigação no Rio de Janeiro já vinha sendo realizada havia alguns meses, mas provavelmente o desenlace esteve também ligado à morte de 2 mulheres que fizeram aborto. Essas mortes são certamente lamentáveis,
mas precisam ser analisadas no contexto para que possamos procurar verdadeiras soluções. É preciso lembrar que não existe aborto sem morte. No Brasil e no mundo, o aborto talvez seja hoje a maior causa mortis. Foge às estatísticas, já que a criança não nascida não é registrada, não tem nome nem atestado de óbito, mas a falta de registro não muda o fato de que ela viveu por maior ou menor tempo e morreu, deixando uma história gravada na memória de seus pais e de outras pessoas. A mãe de Jandira Cruz, uma das mulheres mortas em decorrência de aborto no Rio, disse em entrevista uma frase que me chamou a atenção. Comentou que filho a gente não esquece. Mas ela não falava de Jandira. Referia-se a um filho que ela mesma abortou há anos, obrigada pelo marido, e, indiretamente, ao neto que também acaba de perder. O trauma provocado na mãe pelo aborto independe de esse ser legalizado ou não. Trabalhos científicos realizados nos Estados Unidos, onde o aborto é permitido por lei, mostram que mulheres que se submeteram ao aborto provocado apresentam, em relação às que nunca o fizeram, 250% mais necessidade de hospitalização psiquiátrica, 138% a mais de quadros depressivos, 60% a mais quadros de estresse pós-trauma. 7 vezes mais tendências suicidas, 30% a 50% mais quadros de disfunção sexual. A solução não está em facilitar o aborto, legalizando, mas, pelo contrário, em inibi-lo. Manter a legislação vigente, acabar com a impunidade das clínicas e da venda clandestina de abortivos, fazer um trabalho educativo de valorização da vida e apoiar as grávidas em crise para que superem esse momento e tenham seus filhos. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de julho de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.